Boa noite, meus irmãos. Nessa noite de quinta-feira, feriado, apesar que os feriados não têm feito muito sentido nesse período de pandemia, porque não podemos aproveitá-lo, não podemos desfrutar, do feriado nesse período, não podemos sair como gostaríamos, talvez, ou estar com os irmãos, fazer um belo churrasco no almoço, descansar à tarde, à noite, participar do estudo da Palavra do Senhor na igreja. Então essas coisas não têm acontecido, como é costume, como nós geralmente faríamos em uma situação normal. Mas queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo, de aprendizado na sua santa palavra, que nessa noite o Senhor nos concede essa oportuna visitação de aprendizado. Então nós agradecemos a Deus por essa oportuna visitação de aprendizado e queremos clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família, para que Deus nos guarde, nos direcione. Temos que tornar esse momento, que é um momento complicado e difícil, um pouco mais esperançoso diante de tudo que nós temos enfrentado. Vamos orar nesse momento. Após a oração, como de costume, nós vamos ouvir algum louvor ao nosso Deus, gratidão por estarmos juntos e que o Senhor possa nos abençoar ricamente nessa noite, nessa transmissão. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa noite. Clamamos a sua misericórdia, Pai, sobre a nossa vida. Obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor tem guardado a nossa família, apesar de toda a situação que temos vivido, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, os nossos familiares, abençoa, Pai, pessoas que estão enlutadas, pessoas enfermas, que o Senhor, ó Pai, possa trazer alento e descanso aos corações aflitos. Alimenta, ó Pai, também a nossa alma nessa noite, pois continuamos a desfrutar, a estudar a sua santa palavra, que vai nos encorajar a viver nesse mundo cheio de complicações e dificuldades. Que o Senhor, Pai, nos abençoe nessa noite, nos traga direção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti.
Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e após esse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, nós vamos ter um momento agora também de meditação, de aprendizado na palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero começar passando para os irmãos, já projetando, para ficar mais fácil, para o nosso aprendizado nessa noite, essa perspectiva hoje em que vamos aprender com a enfermidade. Como tem sido comum, como tem sido rotineiro nesses dias a questão da enfermidade. A enfermidade, infelizmente, agora faz parte da nossa vida nesse período de pandemia com mais precaução, preocupação e com muito mais intensidade. As enfermidades sempre estiveram com a raça humana, a enfermidade sempre esteve com o ser humano, que há uma explicação para isso que daqui a pouco eu falarei, e o problema é que existem momentos na história em que algumas enfermidades, elas ganham mais notoriedade, eles ganham mais destaque, como que está acontecendo agora com o coronavírus, pessoas que morrem desenvolvendo essa doença, não aguentando todo o processo, e o Covid-19 acaba então levando algumas pessoas ao óbito. Pela graça de Deus, muitas pessoas têm vencido essa enfermidade. Mas hoje eu venho com o último relatório que saiu, sobre a questão das mortes por dia só provocada por coronavírus, pelo Covid-19, e já passa de 1.300 pessoas que morreram por dia. Não vou entrar aqui em mérito de contagem, descontagem, governo e outras coisas, mas essa é a média que tem aparecido nas mídias sociais. Meus irmãos, 1.300 pessoas por dia falecendo de uma só doença, fora as outras, como um ataque cardíaco, como o câncer, um acidente, bala perdida e tantas outras mortes que acontecem. Mas a questão da enfermidade, ela chama a nossa atenção. Para poder falar um pouco sobre esse texto, sobre esse assunto, eu quero usar um texto ao qual duas irmãs, Marta e Maria, elas mandam chamar Jesus, elas vão ao encontro de Jesus de certa forma, porque o seu irmão Lázaro havia morrido. E o versículo 3 do capítulo 11 de João fala assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Então elas constataram a enfermidade de Lázaro. Logicamente que Jesus demora até ir até a cidade, e quando ele chega, Lázaro está morto. Os irmãos conhecem a história. Mas essa expressão no versículo 3, que vai ser a base do nosso estudo nessa noite, nos chama bastante atenção. Diz lá que: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ali nós temos a manifestação de uma forma extraordinária da palavra dessas irmãs, dessas mulheres, sobre a situação de um discípulo que era amado por Jesus também. Elas são tocantes ao mesmo tempo, são instrutivas ao nosso coração e também ao coração delas naquela situação em que eles estavam vivendo. E percebam também que a mensagem, ela foi muito simples e muito curta, mas cada palavra que Marta e Maria mandaram dizer para Jesus, ela é profundamente sugestiva daquilo que estava acontecendo na família de Lázaro e das suas irmãs. Alguém estava enfermo, alguém estava muito doente, a perspectiva não era boa. A perspectiva talvez de uma cura não fosse visível naquele momento. A perspectiva é que de fato aquela enfermidade poderia ocasionar a própria morte daquele discípulo a quem Jesus amava. Marta e Maria nos mostra que naquele momento elas
se voltam para Jesus. Elas procuram direção, elas procuram alguém que possa guiá-las, que possa trazer uma resposta, um alento aos seus corações. E assim como uma criança assustada corre para o braço dos pais, né, principalmente no braço da mãe, para tentar se proteger, sentir-se seguro, assim também Marta e Maria voltam-se para Jesus, numa tentativa de encontrar em Jesus, sobretudo, segurança, alegria e esperança naquele momento em que elas estavam vivendo. Nós temos que nos recordar, em especialmente, o contexto em que Marta e Maria procuram Jesus. Porque aqui o contexto, meus irmãos, é um contexto claro, sem WhatsApp, sem telefone. Então elas mandam um mensageiro, esse mensageiro demora. Há uma demora na resposta, mas elas buscam uma resposta, mesmo que seja demorada, naquele que pode trazer de fato afago e trazer uma perspectiva de consolo e conforto aos corações daquelas irmãs que agora estavam preocupadas. O nosso irmão está doente, o nosso irmão está precisando de ajuda. E qual foi o primeiro pensamento delas agora nessa perspectiva? É Cristo Jesus. Assim também como nós devemos pensar em Cristo quando a angústia acontece em nosso coração. Assim que a angústia começar a tomar conta de nós, do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa vida, devemos nos refugiar em Cristo Jesus nesse período de pandemia, nesse período de incerteza. Antes, com todas as outras enfermidades e doenças que já existiam, Cristo é o refúgio para a nossa angústia. E agora mais ainda, Ele é o primeiro e deve ser o pensamento da nossa vida, do nosso coração, nesses momentos tão difíceis. Ele foi refúgio. Foi para Ele ao qual elas correram na hora daquela necessidade. O que nos faz pensar aonde é que nós, para quem é que nós corremos em momentos de necessidade? Para quem é que nós buscamos refúgio em momentos de necessidade? A quem é que nós buscamos amparo em momentos de grande situação perturbadora na nossa vida, principalmente no tocante à questão da enfermidade? No caso, elas correram para Jesus. Mas o texto ele é bem autoexplicativo, principalmente no que diz a linguagem que elas usaram. Olha só que interessante, elas usaram uma linguagem bem simples para dizer, olha, está enfermo, mas eles usam assim, aquele a quem amas. Aqui tem uma questão muito importante, porque não era uma moeda de troca. Não era porque Lázaro amava, Lázaro era aquilo outro, não. É porque o Senhor amava a Lázaro. Nós vamos perceber aqui que elas não dizem, Senhor, está enfermo aquele que te ama, como se fosse uma cobrança. Mais ou menos, às vezes, quando nós fazemos, mas Senhor, fulano serviu o Senhor tanto tempo, serviu o Senhor tantos anos, dedicou ao ministério, dedicou à igreja, dedicou ao serviço ao próximo, e agora essa pessoa está doente. A perspectiva de Marta e Maria é uma perspectiva correta. Nós não amamos a Deus ou amamos a Cristo para que Ele nos forneça alguma coisa, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes que nós pudéssemos amá-lo, e nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou, e é o seu amor que inunda o nosso coração que nos capacita a amá-lo. Mas a perspectiva de Marta e Maria está correto. Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. É o Senhor que nos ama, é o Senhor que veio ao nosso encontro, o Senhor que veio a esse mundo, o Senhor que nasceu, foi colocado numa manjedoura, teve que fugir com os pais para não ser morto, voltou, viveu entre nós e agora está exercendo esse ministério, pré-anunciando sobre tudo que Cristo, ao morrer e morrendo na cruz, ressuscitaria para trazer sobre nós salvação e redenção. Aquele a quem amas. Marta e Maria não usou expressões como aquele que crê em ti, aquele que te serve, como se fosse uma moeda de troca, mas elas usam a expressão correta, Senhor, o Senhor ama, e o Senhor sabe
quem é Lázaro, o Senhor sabe quem nós somos, e o Senhor sabe agora como que o nosso amor pelo Senhor, ele é verdadeiro, porque o Senhor nos amou primeiro. É pelo amor que Cristo tem a nós, que nós rogamos pela sua compaixão, pela sua misericórdia. É pelo amor que Cristo tem a nós, que nós podemos ter esperança em tempos de desesperança, já que estamos estudando sobre isso nas quintas-feiras. Tempo de desesperança em meio à enfermidade. Nós estudamos amplamente Lamentações de Jeremias sobre a fidelidade, sobre a misericórdia, sobre a bondade do Senhor, mas sobretudo também nós vemos outros textos bíblicos mostrando o grande amor de Cristo por aqueles a quem Ele ama. O amor de Cristo por nós, ele é manifestado quando não temos nada para oferecer a Ele. Lázaro estava enfermo e não tinha nada para oferecer a Cristo. Lázaro estava à beira da morte e não tinha nada para oferecer a Cristo. E assim também nós estamos à morte eterna, à condenação eterna. O pecado nos separou de Deus e nós não temos nada para oferecer a Cristo. Mas Ele mesmo assim nos ama. E essa é a expressão, aquele a quem amas. O Senhor nos ama ao ponto de ter morrido por nós, ter nos chamado pelo nome, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Ele nos chama pelo nome para poder adorá-lo, para servi-lo e para amá-lo a partir do amor que Ele nos deu, a partir do amor que Ele derramou na cruz por cada um de nós na cruz do Calvário. Outra coisa importante que nós podemos ver com relação à circunstância da mensagem de Marta e Maria é que Lázaro não era uma pessoa ruim, maldosa, ímpia. Pelo contrário, ele já era um homem bom, né, transformado, convertido, um homem crente, renovado. Ele já era santificado pelo Senhor, ele era amigo de Cristo, ele é herdeiro da glória. Meus irmãos, apesar de todas essas características, ele estava doente. O que nos leva a perceber e mostrar que a doença não tem a ver necessariamente com a nossa condição de estar ou não numa igreja, de servir ou não ao Senhor. Todos nós podemos ser alcançados, infelizmente, por essa praga, por essa maldição, pela enfermidade que adentrou aos currais da vida humana, do ser humano. No entanto, devemos lembrar do que Paulo fala em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele fala também em 1 Coríntios que seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que nós podemos entender já nesse primeiro momento é que Marta e Maria confiavam em Cristo, esperavam nele uma resposta para a sua angústia. Lázaro não tinha nada para oferecer, mas o Senhor mesmo assim o amava. Mas não é porque ele era um homem crente, convertido, o Senhor o amava, que ele estava isento de sofrer uma enfermidade. Ele sofreu a enfermidade. Ele veio a morrer, inclusive, nós conhecemos o texto dessa enfermidade. Mas vamos focar hoje na questão da enfermidade. O que nós podemos aprender? Enfermidade, doença, é universal, meus irmãos. Ela não é restrita a uma só pessoa, a um só tipo de povo, ela não é restrita a uma nação. Hoje nós temos que tratar da enfermidade como algo que é universal. A doença está em toda parte, na Ásia, Europa, na América, na África, países quentes, países frios, nações civilizadas e modernas, primeiro mundo ou não, tribos indígenas, pessoas selvagens, homens e mulheres e crianças, todas passam pelo processo, na grande maioria, de algumas adoecerem e em outras circunstâncias até mesmo morrerem dessa própria enfermidade. Como vivemos hoje, meus irmãos, a pandemia começou com o epicentro na China, Wuhan, lá,
Wuhan, sei lá como é que é o nome daquela cidade, né? E depois teve outro epicentro na Europa, e depois os Estados Unidos, o Brasil, a América Latina está passando por esse processo também de pandemia. Outros países conseguiram controlar mais, mas a questão é que outras doenças, ou até mesmo essa doença do coronavírus, ela é universal, ela vai espalhar e pega, e as pessoas vão desenvolver talvez outras doenças que talvez não tenham a ver com nenhum vírus, como por exemplo, doenças do coração, câncer, e tantas outras doenças, diabetes, que pertencem infelizmente a qualquer ser humano nesse mundo, independente de raça, tribo, nação, língua, cultura. Isso não depende mais, ou seja, existe doença em todas as classes. A graça de Deus não mantém os crentes fora do alcance dessas doenças. Nós temos que entender isso. Não é porque somos cristãos, não é porque somos servos de Deus que nós estamos isentos do alcance dessas enfermidades. A enfermidade, meus queridos, vai alcançar presidentes, vai alcançar seus seguidores, vai alcançar pessoas pobres, pessoas cultas, pessoas incultas, vai alcançar professor, aluno, médico, paciente, ministros e ouvintes, ou seja, todos nós caímos de joelhos igualmente diante dessa situação, desse inimigo, dessa circunstância chamada enfermidade, chamada doença. Não há como fugir dessa realidade última, que a doença faz parte da raça humana. Você pode ser rico, pode ter muito dinheiro, pode ser abastado, pode ter muito poder, mas isso não quer dizer que isso você está isento dela. Teve muita gente rica que morre de doenças cardíacas, doenças respiratórias, doenças como um câncer. O dinheiro pode, às vezes, prolongar e dar alguma qualidade em algumas circunstâncias da vida, mas algumas outras não adianta ter dinheiro, porque o dinheiro não vai comprar a isenção de nunca pegar algum tipo de doença. Nós podemos desenvolver, pegar doenças físicas, além das doenças emocionais. Às vezes você está isolado, protegido numa bolha, você fica doido, você fica paranoico. Então nós não estamos isentos de enfrentarmos uma situação de enfermidade, porque faz parte da raça humana, ela existe, está no nosso dia a dia. Nós não podemos fazer nada para evitar algumas delas. Por mais que nós sejamos poderosos, por mais que sejamos graduados, por mais que tenhamos dinheiro, isso não vai resolver, às vezes, algumas situações das quais nós devemos passar. Ou seja, mesmo que você seja um graduado, isso não vai prevenir ser assaltado por uma enfermidade ou por uma doença, ou você ou a sua família. Ou seja, a nossa capacidade pode nos mostrar que sofrer é algo tremendo. E aí a gente pode pensar assim, quem é que pode enumerar as aflições capazes de atacar o nosso corpo? São várias as aflições que podem atacar o nosso corpo. O que mais nos surpreende, meus irmãos, é que com tanta doença que existe, nós ainda consigamos viver tanto tempo. Essa é a realidade, né? Olhemos por esse ângulo, né? A surpresa deveria ser como é que o homem não morre tão cedo com tanta doença que existe nesse mundo? E ainda, outra pergunta, como é que nós temos uma vida tão longa? A gente pode pensar vida longa, 70, 80, 90 anos. É lógico que depois eu vou mostrar para vocês que acaba sendo câncer e enfado, mas com tanta enfermidade, com tanto problema acontecendo, meus irmãos, morrer mais cedo deveria ser quase que uma regra. Mas graças a Deus, Deus abençoou homens, médicos, para descobrir métodos terapêuticos que efetuam cura, que prolongam a nossa vida, e nós podemos ter um prolongamento de vivência nesse mundo pela boa graça de Deus, que concedeu a homens sabedoria para desenvolver conhecimento, remédios, métodos para que nós pudéssemos sobreviver e viver de uma forma melhor e agradável. Tá certo que o cientista ele vai tentar
atribuir isso à sua descoberta, inteligência, mas nós sabemos que todos os métodos descobertos foram pela graça e misericórdia de Deus. Nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Outra coisa importante, meus irmãos, que nós estamos vivendo hoje, toda essa implementação de medida sanitária adequada pode reduzir significativamente a taxa de mortalidade. E é verdade, tem que ter medida sanitária. Às vezes vai ter que ter fechamento, infelizmente, porque o brasileiro é indisciplinado, ele não se comporta como deveria comportar nesses períodos, não guarda o afastamento necessário, não usa máscara, né? É um absurdo nós, né? E eu espero que os nossos irmãos deem exemplo, usem a máscara corretamente, é no nariz, não é no queixo ou debaixo do nariz, não. Se a máscara não está boa ou bem ajustada, procure uma que seja bem ajustada. E essas medidas sanitárias podem trazer uma sobrevida, pode tornar aquele local mais saudável, pode tornar aquele local mais tranquilo. Podemos ser tratados com homeopatia, podemos ser tratados por alopatia, que é os remédios que nós usamos, mas uma questão é certa, mesmo com todos os cuidados, ainda podemos desenvolver, podemos ter uma doença e podemos morrer, inclusive dessa doença. O que eu quero dizer nesse primeiro quadro, nessa primeira parte, é quase que aterrorizar você para dizer o seguinte: nós não estamos isentos, livres de uma enfermidade, de uma doença. Ela caminha nesse mundo conosco, ela faz parte da vida nossa, ela faz parte do nosso dia a dia. Nós podemos sim tomar todos os cuidados, e devemos tomar todos os cuidados sanitários para evitar qualquer propagação de doença, mas isso não quer dizer que estamos isentos de desenvolvê-la, de pegá-la ou até mesmo ser contaminados por ela, qualquer que seja a doença. O Salmo 90, ele coloca, versículo 10, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Eu imagino que alguns irmãos aqui, né, Dona Maria, tem muito vigor, né, graças a Deus, né. Entretanto, são anos difíceis, às vezes cheio de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos, nós passamos rapidamente. A nossa vida, chegando a 70, 80, 90, para quem tem muito vigor, ela não é a mesma coisa. O joelho já não é mais o mesmo. Lógico que hoje, com a fisioterapia, nós temos melhoras nesse recurso, mas mesmo assim, o tempo útil de produtividade nosso, meus irmãos, ele é curto, ao mesmo tempo longo, diante de tantas enfermidades que existem por aí afora. Então, o que nós podemos fazer, sabendo que há uma prevalência universal da doença? Como que nós podemos explicar essa questão da própria doença? Quais explicações nós podemos trazer ao nosso coração diante de tudo que vivemos? Para nós, cristãos, a única explicação que satisfaz, que no nosso caso deve ser, é a explicação que a Bíblia nos oferece. A explicação que a Bíblia nos oferece é que algo veio ao mundo, destronou o homem de sua posição original, destituindo dos seus privilégios originais. O que é isso? Pecado. Domingo à noite os irmãos viram aqui, né, o irmão Ivo pegando o espelho e quebrando o espelho aqui nesse púlpito, né, mostrando que o pecado destruiu a imagem do homem feita à semelhança do nosso Deus. Ele destruiu, manchou e inverteu. Se você viu o sermão do domingo, você se lembra do que o nosso irmão colocou. E foi justamente isso, é como se você pegasse cascalho e jogasse dentro da sua máquina e colocasse ela para centrifugar. O que ia acontecer? Ia destruir a sua máquina. A ideia é que o pecado destruiu a saúde do homem. Não só a espiritual da relação nossa para com Deus, mas a saúde física mesmo. O homem passou a experimentar cansaço, enfermidades, o envelhecimento ao qual não era projeto, digamos assim, original, mas por causa do pecado agora nós somos destituídos desse projeto original e restauraremos esse projeto original quando Cristo voltar e nos levar para o novo céu e nova terra, o qual habitaremos com Ele por toda a eternidade. Viveremos um tempo de paz e prosperidade para sempre. E lá não haverá
enfermidade, não haverá choro, nem nada, não vai ter luto no céu. Mas enquanto estamos aqui no mundo, há uma explicação bíblica para o que nós estamos vivendo. A explicação bíblica é o pecado que veio e nos destronou e nos trouxe perturbação sem medida na vida em que nós vivemos. O apóstolo Paulo dá essa resposta em Romanos 5,12. Como o pecado entrou no mundo, e por um homem, e pelo pecado, o que entrou também? A morte. Então o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado entrou a morte. O pecado é a causa original de toda doença, de toda moléstia, de toda dor, de todo sofrimento, que ainda prevalece nessa terra. Tudo isso, infelizmente, ainda faz parte da maldição. Tudo isso, infelizmente, ainda faz parte do sofrimento ocasionado porque Adão e Eva comeram um fruto que era proibido e não deveriam ter comido. Caíram, e por terem caído, nós agora padecemos de todas essas enfermidades, de pessoas que nascem também com algumas enfermidades crônicas, pessoas que desenvolvem enfermidade crônica, ou seja, não haveria doença se não houvesse a queda, é verdade, mas como houve a queda, a doença faz parte da situação pecaminosa do ser humano. Por isso que é universal, por isso que está em todos os contextos da sociedade humana. A Bíblia nos ensina, a Bíblia dá uma resposta sobre essa situação. Outras religiões que não usam a Bíblia tentam colocar outras respostas que não satisfazem. A única resposta que satisfaz de fato o nosso entendimento é que o pecado trouxe doenças e enfermidades das mais diversas sobre o ser humano e sobre a criação, sobre o mundo. Então nós temos a queda, mas temos a cura também. A Bíblia apresenta a cura para toda a nossa enfermidade. Talvez a ideia não é a cura nesse mundo, a cura total de toda a enfermidade, principalmente do pecado que habita em nós, está em Cristo Jesus, que um dia nos levará para habitar com Ele por toda a eternidade. Então Paulo ele dá essa resposta, ou seja, a explicação mais plausível, bíblica e mais coerente que nós temos é essa que a Bíblia nos oferece. O pecado trouxe todas as consequências que nós vivemos hoje, inclusive as enfermidades, moléstias e todo o sofrimento que prevalece nessa terra em que nós vivemos. É ruim de nós entendermos isso, e é difícil às vezes, porque nós queremos dar explicações, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, às vezes as pessoas são boas pessoas, têm uma boa vivência, e elas vão desenvolver enfermidades. Não é porque uma pessoa, por exemplo, é um pastor que não vai ter um câncer, não é porque a pessoa é uma pessoa que canta no coral, que canta no louvor, que não pode ter um problema nas pregas vocais. Ela pode ter problema, ela pode não poder cantar mais, e aí que vem a questão. Ela não podendo exercer mais aquilo que ela exercia, ela vai ter que demonstrar mais amor a Deus e gratidão do que simplesmente aquilo que ela fazia. Porque às vezes o que ela faz se torna ídolo do coração dela. Eu não sou nada se eu não puder cantar. Eu não sou nada se eu não puder pregar. Eu não sou nada se eu não puder cozinhar. Eu não sou nada se eu não puder dirigir o meu carro. Eu não sou nada se eu não puder usar. Hoje tem o problema do celular, né? Eu não sou nada sem o meu celular. Ou seja, tudo que você diz que não é nada sem alguma coisa se tornou o ídolo do seu coração. E você começou a colocar isso no lugar de Deus. Então esse é um problema que nós enfrentamos hoje. Pessoas estão colocando coisas no lugar de Deus por causa do pecado. Assim como colocar a ciência, nesse período da pandemia, no lugar de Deus. Há um equilíbrio. A ciência está a serviço de Deus. Deus há de abençoar homens, mulheres, pesquisadores, para desenvolver talvez aí uma cura para esse período que estamos vivendo dessa pandemia. Ou para outras doenças, tantas quantas já foram descobertas pela permissão de Deus. Então há um equilíbrio. Nós não somos totalmente contra a ciência, muito pelo contrário, eu sou a favor da ciência, mas não sou totalmente só a favor da ciência, onde a vida cristã, a religiosidade, a oração, a vida espiritual seja descartada. Não, a vida espiritual, a vida com Deus, ela é ingrediente essencial para que você possa desfrutar da ciência ao qual o Senhor colocou sobre a nossa vida. Paulo dá essa resposta, como eu disse. O pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a doença,
a moléstia, todos os problemas que nós enfrentamos é por causa dessa situação. O que nós podemos então também aprender com essa enfermidade? É aí que vem a pergunta, né? Nós já sabemos que ela é universal, que ela vai pegar qualquer pessoa, está espalhada em qualquer lugar do mundo, ela é consequência do pecado, faz parte da nossa sociedade. Lázaro era um homem crente, devoto, convertido, santificado, escolhido por Cristo, chamado ali como amigo, como alguém que era amado pelo Senhor, e mesmo assim ele ficou enfermo. E a pergunta que eu farei para você, meu querido, é: se você tiver que lidar com uma enfermidade, em você mesmo ou com alguém próximo, o que você pode aprender com a enfermidade? Então a nossa mensagem hoje vai agora voltar os olhos para esse assunto. O que nós podemos aprender diante das enfermidades? Primeira coisa, mais importante, lembrança da morte. A doença vai nos ajudar a entender que nós vamos morrer. A maioria dos homens, quando eu digo homens, eu quero dizer raça humana, gênero, são todos, mulheres, crianças, jovens principalmente, eles acham que nunca vão morrer. Então, nós vivemos esse mundo praticando negócio, comprando, vendendo, negociando, tendo prazer, viajando, comprando para ter prazer coisas, desfrutando daquilo que nós podemos ter. Nós vivemos em torno de política, nós vivemos em torno de ciência. Algumas pessoas vivem em torno só de aprender, como se tudo nesse mundo fosse de fato eterno, como se o meu lar fosse aqui nesse mundo. Nós planejamos, projetamos para o futuro, como se fôssemos viver a vida toda nesse mundo. O que nos lembra a parábola daquele tolo rico, que a plantação estava abundante, e ele falou assim: olha, a coisa está boa, vamos produzir, vamos construir mais celeiros, e a nossa alma vai se fartar nessa riqueza que nós estamos acumulando. E Jesus fala: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E a questão, meus irmãos, é que nós morremos, nós podemos enfrentar uma enfermidade que nos leva, inclusive, à própria morte. Pessoas lutam, às vezes, por anos contra uma enfermidade, e às vezes ela pode vencer aquela enfermidade e morrer de outra. Nós não sabemos como ou quando isso vai acontecer, porque Deus sabe. Todos os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Mas a questão, meus irmãos, é que nós precisamos entender que um dia nós morreremos. A morte é uma realidade. Aqueles que já estão com uma idade mais avançada, não quer dizer que elas estão mais próximas da morte também não. Porque às vezes uma pessoa nova pode ter uma enfermidade e ela ser chamada antes do que aquele que já está bem mais velho. A morte não tem regra, ela não tem um calendário específico, ela não diz que tem que ser assim. Ela pode levar filho antes dos pais, ela pode levar netos antes dos pais e dos avós. A morte pode levar os avós, pode levar os pais, pode levar o amigo que você tanto ama. A morte não tem ordem, a ordem é ela mesma quem estabelece pelas mãos providenciosas de Deus, porque Deus tem tudo sob o seu controle e sob as suas mãos. Cristo tem esse domínio. Então, uma das coisas que devemos lembrar, meus irmãos, e podemos aprender nesse período de pandemia, lembre-se, nós podemos morrer. Segunda lição é que a enfermidade e a doença nos leva a ter mais pensamentos em Deus. A doença faz com que a maioria dos homens pensem seriamente sobre Deus, como também sobre suas almas, como também sobre o mundo vindouro. Preste bem atenção que eu coloquei que é a maioria dos homens, não quer dizer que são todos os homens. Porque tem alguns que não vão pensar em Deus mesmo na enfermidade, mesmo no leito de morte, mesmo sabendo que vão morrer, alguns não vão pensar em Deus. Isso é fato. Mas a maioria pensa em Deus. Quando você vai, agora não está podendo, mas quando você visita um hospital,
para levar uma mensagem, uma espécie de capelania, ou falar sobre Deus, é muito difícil ter alguém que se negue a participar de uma oração. Muito difícil, muito raro. Assim, acontece, mas a maioria, quando, por exemplo, eu vou visitar alguém e eu pergunto: você quer que eu ore também por você, pela sua família? A maioria diz assim: claro que eu quero. Não, pode orar sim, pode orar sim, pode orar sim. Eles não sabem às vezes muito bem o que isso significa, mas eles querem ter um contato com o divino, um contato com Deus, e isso anima o coração deles. E essa é a expectativa de que quando nós estamos passando por grande problema de saúde, nós nos aproximemos em pensamentos do nosso Deus. Nós possamos olhar para Deus e ver que todo problema que estamos enfrentando, nós precisamos ter uma resposta para o final da nossa vida. Pensar sobre quem é o nosso Criador, pensar sobre como nós podemos fazer diante daquele que vai nos receber e qual é a resposta que nós daremos a Ele. Ou seja, a enfermidade nos faz pensar mais em Deus. A pandemia, meus irmãos, eu entendo que ela vai trazer mudanças no comportamento da igreja. Alguns, nesse período, estão pensando tanto em Deus que chegarão a voltar mais animados, mais empolgados com Deus. Outros vão se esfriar e vão achar que o culto que é transmitido ou a mensagem que é anunciada pela internet substituirá a presença física dos irmãos com a igreja de Cristo Jesus. Ao ponto de que, ao ver o culto presencial, ele tem que prestar conta para a sua liderança, para a sua igreja, e aquele que só participa de cultos online, ele não tem ninguém a quem prestar conta, ele faz o que quer, do jeito que quer, e ele não é cobrado por nenhuma atitude pecaminosa dele, porque ele é dono do seu próprio nariz. Então esse é um grande perigo agora nesse período da pandemia. Pessoas que talvez querendo viver a sua vida livre e solta, não voltem para a casa do Senhor. Outra característica também nesse período de enfermidade, talvez você não tenha enfermidade, mas você talvez já esteja vivendo um período assim, que é de não considerar Deus ainda no seu pensamento. Estamos diante de uma crise, meus irmãos, com mais de 1.300 mortes por dia por um vírus, por uma doença. Se é mais ou menos, pouco importa, a questão é que tem pessoas morrendo. E a minha pergunta é: você tem pensado mais em Deus nesse período? Porque pensar mais em Deus significa que você tem que orar mais, tem que ler mais a palavra. Criamos o grupo de oração da terça-feira para você participar, para você se aproximar dos irmãos, para você orar mais a Deus nesse período de pandemia. Será que nem 1.300 mortes por dia leva você a juntar-se com outros irmãos em oração pela vida de entes queridos, até mesmo a sua, se você for tomado por uma enfermidade como essa? Se isso tudo não faz você se aproximar de Deus, a enfermidade não tem sido pedagógica para você. Nós temos que aprender com a pedagogia da enfermidade, meus irmãos. E a pedagogia da enfermidade nos ensina que nós precisamos ter o nosso pensamento voltado para Deus. Vamos aprender também que a enfermidade nos ensina a ter mais sabedoria. Ela nos ajuda a amolecer o nosso coração, nos ensina a ter mais prudência em tomar algumas decisões. O nosso coração, meus irmãos, é duro igual uma pedra. O homem não vê nenhum bem em coisa alguma que não seja dessa vida, muitas vezes. Ele não consegue ver felicidade alguma que não seja nesse mundo. Uma longa enfermidade, às vezes, ajuda a corrigir essa ideia, porque a nossa vida não se limita a essa vida. A enfermidade, às vezes, vai nos ensinar a dar valor em coisas que realmente são importantes, quando nos deparamos com essa realidade da morte. Ou seja, a enfermidade pode nos ensinar a ter mais sabedoria, a não ficar focado só nas coisas desse mundo, a entender que a nossa vida é algo além e maior do que aquilo que nós vivemos nesse mundo. Outra lição que nós podemos aprender com a enfermidade é equilíbrio e humildade. A doença nos ajuda a equilibrar e nos ajuda a humilhar diante de Deus. Porque todos nós somos naturalmente orgulhosos, nós somos vaidosos.
Até pessoas pobres, né, são orgulhosas, às vezes não ajudam, não aceitam ajuda, não recorrem à ajuda, não recorrem a um pedido de oração. Crente, às vezes, é orgulhoso, não recorre ao irmão para orar por ele, ajudá-lo diante de uma tentação, diante de uma situação complicada. São orgulhosos porque não abrem o coração quando o casamento está ruim, quando as coisas não caminham bem. Só chegam a abrir o coração quando falam assim: pastor, nós estamos separando, cada um para um lado. Mas aí você perdeu a oportunidade de abrir o coração antes, tratar. Tudo isso por causa do orgulho, mas a enfermidade nos faz ter de novo um equilíbrio para considerarmos que de fato nós precisamos nos humilhar diante da mão de Deus. Aliás, a enfermidade é um poderoso domador de corações duros. A maioria, quando está no leito da enfermidade, tem os seus corações endurecidos pelo tempo, muitas vezes amolecido pela enfermidade. Tem pessoas que mudam a dieta, tem pessoas que mudam a condição da sua própria vida, treino, exercício, alimentação, mudam o relacionamento com outras pessoas a partir de enfermidade. Eu já pude experimentar isso, graças a Deus, com irmãos que depois da enfermidade tomaram o chá da humildade, digamos assim, conseguiram ter um equilíbrio. Antes orgulhosos e vaidosos, depois da enfermidade, perceberam que a vida é muito rápida e se tornaram, até que por um breve momento, pessoas mais humildes, mais condescendentes, mas mesmo assim, algumas vezes isso não é suficiente para poder ter uma cura. Mesmo assim, podem ser levadas pelo Senhor. Outra coisa que nós podemos aprender também, que é importante, é o teste de autenticidade. A doença, ela vai ajudar, sobretudo, a nos mostrar no que é que nós acreditamos, o que é que nós defendemos. A enfermidade vai testar se você é uma pessoa que crê realmente em Deus, vai testar a sua religiosidade, se você realmente crê, ou se você só é uma pessoa religiosa, que vai por tradição a uma igreja. A maioria das pessoas estão satisfeitas com tradições recebidas de seus pais. E são incapazes de apresentar uma razão para a esperança que têm. O que isso significa? Que muitas pessoas estão na igreja por estarem, mas não conseguem apresentar uma razão. Não, eu estou porque eu creio. No que você crê? No que você confia? Então a enfermidade, ela vai testar a sua autenticidade, se você realmente confia, se você realmente crê, se você realmente tem um bom testemunho para dar e confiar no Senhor. Eu não gosto muito, principalmente em vídeo, mas nós tivemos um irmão aqui na nossa igreja, e esse irmão enfrentou um câncer, alguns anos de câncer. Ele veio falecer esse ano, esse irmão querido nosso. E todas as vezes que o visitávamos, o discurso era sempre o mesmo. Apesar do sofrimento, sou grato a Deus por tudo o que Ele me deu e o que eu já passei. E agradeço a Deus por poder ainda dar bom testemunho nesse período de enfermidade. Digo aos irmãos que testemunhos desse tipo, desse nível, nesse quadro de doença, é impactante ao nosso coração. Ali, nós reconhecemos a autenticidade do irmão que confia em Cristo Jesus. Confiava, porque ele foi chamado para morar com o Senhor por toda a eternidade. Meus queridos, nós precisamos fazer esse teste da autenticidade quando enfrentamos a enfermidade. Nós confiamos ou blasfemamos? Nós depositamos ainda mais esperança ou nós perdemos a esperança? Então, se você, meu querido, vier a desenvolver algum tipo de enfermidade nesse período, que você se prove e prove a você mesmo que você é um crente de verdade, que confia no Senhor de verdade, que você realmente deposita nele toda a sua esperança, toda a sua expectativa. Caminhando para o final, o que é que eu devo fazer nesse mundo de doença e de morte, pastor? Primeira coisa, é uma preparação para a morte. A doença nos impõe uma agenda que não queremos, ou pelo menos não gostamos de pensar.
E a pergunta que eu faço para você é: você está preparado para encontrar-se com Deus? Seja por doença, enfermidade, um acidente, qualquer coisa, meu querido. A doença nos faz lembrar que a morte, ela é real. E você deve estar preparado para essa morte. Você está preparado para ser julgado pelo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis? Você está preparado para se apresentar diante de Deus? Meu querido, se você estiver enfermo, você está preparado para encontrar-se com o Senhor? Porque você pode morrer. É a realidade. Dependendo da doença, meus irmãos, a morte é quase que certa. Como você tem se preparado para enfrentar a morte que um dia chegará sobre a sua vida? A enfermidade ainda nos dá o aviso de que a morte pode chegar. O grande problema também é aqueles que não têm enfermidade e morrem. Morrem de uma bala perdida, morrem de um acidente. Morrem todos os dias pessoas nessas condições. E elas não se prepararam para a morte. Nós que ouvimos essa mensagem nessa noite, temos a oportunidade de nos preparar para a morte. Segunda lição, nós precisamos estar prontos para suportar a enfermidade. Outra obrigação que a doença nos impõe é de vivermos constantemente pronto para suportar a enfermidade com paciência. Meus irmãos, tem doença que não larga da gente. Tem dor que não abandona. Tem dor que vive conosco 24 horas por dia. Temos alívio com remédios, amém. Mas tem pessoas que convivem com alguns desconfortos 24 horas por dia. E a enfermidade nos ensina a ter paciência e suportar isso com a força que vem do Senhor, porque nós somos fracos. Porque quando nós nos sentimos enfermos ou doentes, os nossos nervos são abalados, nossa força natural é abatida, às vezes não temos força na perna, não temos forças nos braços, nós somos obrigados a deixar as nossas ocupações habituais, nosso trabalho, nossos planos são arruinados, nossos propósitos são frustrados, nós devemos muitas vezes aturar longas horas do dia e de noite, de fadiga e de dor, e tudo isso é muito pesado para a nossa natureza humana pecaminosa. É difícil para aguentarmos tudo isso. É difícil. O que é que nós precisamos? Da boa graça, da boa mão do Senhor para passarmos por toda essa aflição. Uma última lição: nós precisamos estar prontos para ajudar. Sempre que tem pessoas com enfermidade, e você reconhece, e você pode com segurança ajudar essas pessoas, se identifique, se disponha, ajude essa pessoa. A doença, meus irmãos, nunca está muito distante de nós. Pessoas próximas a nós, amigos, familiares, você mesmo. Quando tem alguém enfermo na sua sociedade, na sua vizinhança, nós somos chamados para um serviço social. Tem uma irmã aqui na igreja que faz essa questão da assistência social, né, serviço social, trabalha nessa área. É o trabalho dela. Mas do crente deveria ser o prazer dar assistência, ajudar o próximo. Não estou dizendo agora nesse período da pandemia que a situação é um pouco mais complicada, é um quadro um pouco diferente, mas pense num quadro normal de alguém que está enfermo, você sair da sua casa e ir lá fazer um almoço para aquela família, porque a mãe está impossibilitada, o pai trabalha, eles estão se virando, é verdade, mas com muita dificuldade. Pense em alguém que, por exemplo, quebrou os pés e não pode naquele momento limpar a sua casa, você sair da sua casa e ir lá e falar assim: olha, eu vou hoje ajudar a sua casa. O pior é que tem gente que é orgulhoso e você oferece ajuda e tem gente que ainda recusa. Já aconteceu também, né? A gente oferecer ajuda e a pessoa fala: não precisa não, né? Ela se ofendeu porque a pessoa se acha que é um inválida. Não é inválida. Você está precisando de ajuda, seja mais humilde. Receba a ajuda das pessoas, meu querido irmão.
Aqui é uma via de mão dupla. Aprenda a ajudar e aprenda a ser ajudado. Seja ajudado por aqueles que querem te ajudar. É uma ordem, é uma pequena oportunidade de assistência. Seja gentil com a pessoa, visite quando puder, não agora necessariamente. Mostre interesse, mande um zap, faça uma ligação de vídeo pelo Zoom, pelo Zap também. Mostre que você quer ajudar aquela pessoa naquele momento tão difícil que ela está enfrentando. O que é que nós podemos fazer nesse mundo? Nós precisamos fazer o que Paulo fala. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Paulo fala também, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Meus queridos, nós precisamos lembrar da morte. Nossos pensamentos precisam estar em Deus. Precisamos ter sabedoria, equilíbrio e humildade. Nós somos testados para ver se somos cristãos de verdade. Por isso, devemos estar preparados para a morte, suportar a enfermidade com paciência e estar pronto para ajudar ao próximo que precisa da nossa ajuda. É isso que precisamos para enfrentar esse período tão difícil, desses problemas existenciais, da enfermidade que enfrentamos. Nós podemos vencer muita coisa quando temos alguém em quem crer e confiar por toda a eternidade. Você pode morrer de uma enfermidade a qualquer momento, mas não perca a esperança, porque Cristo vai recebê-lo. Por isso você deve estar preparado. E a preparação vem com arrependimento dos pecados, confissão dos pecados ao Senhor e entrega total nas mãos do Senhor. O segundo passo é procure uma igreja séria para você servir a Cristo. Uma igreja que proclame o evangelho de verdade. Uma igreja que não cria ídolos, uma igreja que não cria troca, vantagem, uma igreja que não negocia com Deus, uma igreja que prega o evangelho de Cristo Jesus. Aproveita esse período da pandemia para ver bons vídeos de pregadores sérios da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender com a enfermidade, que nem tudo está perdido quando ficamos enfermos. Muito pelo contrário, é um tempo de aproximação ou reaproximação daquele que nos criou, o nosso Deus. Jesus, ao se reaproximar de Lázaro, também se emocionou, chorou naquele momento, mas ele trouxe Lázaro de volta para ele. Naquele momento, simbolizando que nós que morremos, um dia estaremos com ele por toda a eternidade. E o melhor, Senhor, aquele a quem amas, está enfermo. Se você está enfermo, o Senhor o ama. A pergunta que eu faço é, você também ama o Senhor? Que Deus abençoe a nossa vida. Oremos. Pai querido, nós estamos nessa noite, sabedores de grande tragédia que tem se instalado em nosso país. O número de mortos por dia tem só aumentado. São mais de 1.300 pessoas que deixaram seus entes queridos, que deixaram suas famílias. Alguns deixaram a convivência de irmãos, de suas igrejas, suas comunidades. E isso entristece o nosso coração. Mas não devemos só chorar, mas devemos aprender também com a enfermidade. Devemos aprender com o luto, devemos aprender com a morte. Devemos usar de tudo que temos para aprender que sem Cristo nós nada somos. E dele nós dependemos, dele nós precisamos, e para ele retornaremos, quando assim ele nos chamar. Guarda, ó Pai, em Cristo Jesus, esses irmãos protegendo. E aqueles irmãos a quem o Senhor ama, que estão enfermos, que o Senhor, Pai, possa tranquilizar seus corações, acalmar de qualquer angústia e ansiedade de suas vidas. Que a boa mão do Senhor esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e rogamos, e agradecidos estamos, em nome dele. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Bom
restante de feriado, né? Hoje é feriado. Se for prolongado, que você aproveite aí para poder aproveitar a família, ler a palavra de Deus, orar. Que Deus abençoe você e até as nossas transmissões de domingo com a graça do nosso bom Deus. Amém.